Vamos lá. Vamos para a segunda parte de transformada C, certo? Já tínhamos feito uma pequena introdução sobre o tema. Hoje vamos ver as propriedades e teoremas importantes da transformada C. A maioria dessas propriedades e teoremas é possível demonstrar, certo? Todas elas, utilizando simplesmente a definição de transformada C. Okay? Vamos calcular a transformada C pela integral de convolução e vamos a calcular a transformada C inversa. Okay? Beleza? Vamos lá, então começamos com as propriedades. Temos, vamos ver pela multiplicação por uma constante, ou seja, dada uma função, se f de c é a transformada C de f de t, então essa transformada C de A, sendo A uma constante real, vezes f de t, vai ser igual a transformada C de f de t. Certo? Essa é simples de demonstrar essa propriedade, utilizando simplesmente a definição. E agora a linearidade da transformada C, se temos uma função h de k como sendo a combinação destas duas, onde alfa e beta são números reais, escalares, certo? A transformada C desta função h de k vai ser igual a combinação, certo? Das alfa vezes transformada C de f mais beta transformada C de g, certo? Também muito fácil de ser demonstrado. Perdão. Agora vamos ver a multiplicação por essa função potência, certo? Temos que f de c é transformada C de f de k, então a transformada do produto de a elevado a k f de k pode ser dada pela transformada f de a menos 1 vezes c, certo? Ou seja, a mesma função, a mesma transformada f de z, só que ao invés de ter simplesmente z, eu vou ter a menos 1z. Okay? Então, essa é uma maneira de podermos fazer a transformação de um produto de uma função potência, certo? A elevado a k vezes f de k. Okay? E aqui a diferenciação complexa, certo? A gente temos que ter um pouquinho de cuidado com relação a esta. Estas são propriedades que vocês encontram no livro do Fadal e Vicioli, no qual esta notação é um pouco confusa, mas ela é possível de ser interpretada da seguinte maneira: seja f de c é a transformada C de f de k, então a transformada C de k elevado a m vezes f de k é igual a c a menos c elevado a m derivada em enésima em relação a c elevado a m de f de c. Okay? Então a gente tem que ter cuidado com a interpretação disso. Vamos ver aqui neste exemplo, calcular a transformada C da rampa amostrada sabendo que f de k é igual a k. Certo? Vamos ver. Vamos. Certo. Então vamos ver esse exemplo. Vamos ter solução. Sabemos que a transformada C
de elemento 1 de K do degrau, certo? Igual a C sobre C menos 1. Certo? E este é o f de C. Okay? Então, essa função degrau ou essa função rampa igual a K pode ser escrita como K vezes 1 degrau. Certo? Okay. E neste caso, K vai ser igual a 0, 1, 2 e assim sucessivamente até infinito. Okay. Aplicando essa propriedade, vamos a ter que a transformada C de K o de K é igual a menos C elevado a 1, certo? Derivada, a primeira derivada em relação a C desta função. Okay. Antes sabemos o seguinte, então isto vai ser igual a menos C vezes a derivada dessa quociente, que vai ser derivada de Z, numerador, certo? Vai ser 1 vezes C menos 1, denominador, menos o numerador Z vezes a derivada do denominador, que vai ser 1 também, dividido por C menos 1 ao quadrado. Okay? Então, a gente temos essa expressão e a gente podemos observar que esse C, este C com este C vão se cancelar, simplesmente eu vou ter aqui menos 1 Z. Então isso vai ser Z sobre C menos 1 ao quadrado. Okay? Que vai ser igual a C menos 1 sobre 1 menos C menos 1 ao quadrado. Certo? E a gente procura uma tabela de transformada Z, que eu vou disponibilizar também para vocês no site, no Moodle. Okay? Então, a gente vê que a transformada C da rampa unitária, certo? Da sequência, certo? Da rampa unitária vai ter essa transformada Z. Okay? Dúvidas até aqui? Professor, é a derivada da transformada Z do que está multiplicando o termo K ali, no caso? A expressão para chegar nessa forma. Ali o 1 de K está representando a rampa, né? O degrau unitário, né? Isso, um decata o degrau unitário. Tá? Então, o degrau unitário é a função base, certo? Vezes dk vezes degrau unitário. Agora, se você quer dk ao quadrado, você k ao quadrado vezes o dk, 1dk, certo? Degrau unitário. Ou você também pode ser k vezes k, certo? Ok? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, f de k igual a k ao quadrado, eu posso representar isto como k ao quadrado vezes 1 de k, que seria meu degrau, certo? Ou também posso representar como k vezes
K. Então, nesse caso, eu tenho que pegar a transformada C desse K. Certo? Vai ser, então, a transformada C. Eu vou eliminar F1 de K, então, tá? Então, vai ser que a transformada C de F de K vai ser igual a, como está a propriedade, menos C elevado a 1 vezes a derivada. Então, este vai ter uma transformada F1 de C. Derivada em relação a C de F1 de C. Tá? Também pode ser assim. Ou os resultados têm que bater, certo? Ou também, pela outra representação, teria que ser a menos C elevado ao quadrado, derivada de F, desta função de transferência do degrau unitário. Perdão, desta função transformada C do degrau, certo? Okay. Supostamente... Não seria professor, não seria a derivada segunda ali? Isso, perdão. Derivada segunda e aqui derivada segunda, certo? Então, Beleza. Beleza? Ok. Então, pelos dois procedimentos deveria ter o mesmo resultado. Beleza? Alguma outra dúvida? Beleza. Alguém está escrevendo no chat? Deixa eu ver. Não. Beleza. Vamos lá. Então, temos isso bem. Agora, o teorema de deslocamento real. Certo? Temos uma função f de t igual a 0 para t menor ou igual que 0. Menor que 0, perdão. E f de t tem f de z como sua transformada z. Certo? Ou seja, estamos considerando funções causais. A transformada C de um f de t menos nt, certo? Onde t é o meu período de amostragem, é igual a z elevado a menos n f de z. Okay? Ou seja, isto significa que existe um atraso múltiplo do período de amostragem. Tá? N períodos de amostragem em atraso do meu sinal. Okay? Por exemplo, quando o instante t igual a 0, esta função é causal, então ela é definida como 0. Certo? Então, só a partir de t igual a nt que a transformada vai, ou esse valor dessa função f de t menos nt vai começar a existir. Okay? Então, isto é um atraso no tempo. Um deslocamento real no tempo. Ok? E no caso de que temos um avanço, certo? Então, essa transformada de f de t mais nt é igual a z elevado a n vezes f de c menos este somatório de k igual a 0 até n menos 1, f de kt z elevado a menos k. Okay? No qual n é nulo ou um número inteiro positivo. Okay. Então, quando n é igual a 1, por exemplo, quando n é igual a 1, temos k igual a 0, esto é 1, esto é 0, então simplesmente o primeiro elemento. F de z elevado a n, certo? E aqui a gente tem f em 0 de t, certo? A condição inicial, simplesmente. Okay? Opa. Então aqui, observação, multiplicação de f de z por z tem o efeito de avançar o sinal, um passo, um período de amostragem, e a multiplicação de f de z por z a menos 1 tem o efeito de atrasar o sinal, um passo, um período de amostragem. Então este é avanço no tempo e este é atraso. Okay? O que normalmente vamos encontrar é o atraso, certo?
Mas é bom lembrar esta forma do avanço também, porque ele depende dos instantes k igual a 0, k igual a 1, 2, 3, até n-1. Ou seja, das condições nesses instantes de amostragem. Por exemplo, temos aí transformada C do degrau, 1 de t menos t, com um período de amostragem de atraso. Então, a gente vamos a calcular essas transformadas. Deixa eu ver aqui. Nesse caso, no primeiro caso do degrau unitário, 1 de t menos t, só temos um instante de amostragem. Então, isso vai ser igual a... Deixa eu apagar isto. Certo? Então, isto vai ser C a menos 1 vezes F de C. Certo? Se a gente desenvolver isso aqui, vamos obter, então, C a menos 1 vezes C sobre C menos 1, que é igual a 1 sobre C menos 1. Ok? Quando a gente fizer a transformada inversa, certo? Muitas vezes vai aparecer termos deste tipo. Tá? Saibam que isso resulta de um degrau com atraso. Agora, no caso do outro degrau com um atraso de 4, ou seja, 1 de t menos 4t igual a t a menos 4 vezes a transformada c do degrau. Então, este é c sobre c menos 1. Certo? Então, isto vai ter c menos 3 sobre c menos 1. Ok? Aí, facilmente, a gente vê a existência desse atraso. Okay? Ou também, esta primeira expressão aqui pode ser expressa como c a menos 1 sobre 1 menos c a menos 1. Certo? Que também pode aparecer. Então, a gente pode lembrar dessas relações. Agora, a relação do a elevado a k menos 1. Certo? Calculei a transformada C. Okay? Então, temos o seguinte. A elevado a k menos 1. Certo? Eu sei, já vimos a aula passada, que a transformada de a elevado a k é igual a c sobre c menos a. Certo? Então, a transformada c de a elevado a k menos 1 vai ser igual a c menos 1 vezes essa transformada. Aqui menos também, e vai ser igual a 1 sobre c menos 1. Okay? Então, podemos ver que quando temos esses k menos 1, ou aqui
T menos T mayúsculo, ¿cierto? Son elementos que van a evidenciar la presencia de elementos en atraso. Vamos lá. A translação complexa. Certo? Aqui a gente vamos a ter o produto de uma exponencial vezes uma f de t, conhecida transformada c de f de t, certo? Se multiplicamos essa f de t por e elevado a menos ou mais at, a transformada c desse produto vai ser a transformada f de c elevado a mais menos a t maiúsculo. Tá? Ou seja, simplesmente substituir z por z elevado a mais menos a t. Certo? Lembrando, vendo que quando e elevado a menos a t, lhe corresponde um e mais a t. E quando é um e elevado a mais a t, lhe corresponde um e elevado a menos a t maiúsculo. Por exemplo, dada a transformada c do seno e do cosseno, tem a transformada c do e elevado a menos a t, seno de ômega t, e e elevado a menos a t, cosseno de ômega t, certo? A gente já vimos essas transformadas do seno e do cosseno. Okay? Então não vai ser nenhuma dificuldade. Temos que a transformada C. Vamos fazer do seno. Professor, a gente está vendo os slides ainda. Opa, desculpa. Obrigado. Obrigado. Então, a gente temos então a transformada C do seno ômega T é igual a C seno de ômega T maiúsculo, dividido por C al cuadrado menos 2 veces C, aquí coseno de ômega T mais 1. Certo? Então, essa é minha função, a transformada C de meu seno ômega T. Tá? Agora, eu quero determinar a transformada C do produto de E elevado a menos AT seno de ômega T. Nesse caso, simplesmente é esta transformada C e substituir simplesmente, que seria então a F por C elevado a T. Okay. Observem o sinal, certo? Aqui temos um menos e aqui temos um sinal positivo. Então, minha transformada C desse produto vai ser igual a C elevado a T maiúsculo seno de ômega T dividido tudo isso por C elevado a T al quadrado menos 2 seno elevado a T cosseno, perdão, cosseno de ômega T mais 1. Ok? Então, temos essa nossa expressão, minha transformada C, para esse exemplo. O cosseno vai ser o mesmo para esta
transformada a translação complexa, né? Então, do cosseno, vai ser, temos que pegar a transformada C do cosseno e simplesmente substituir por E elevado a T maiúsculo vezes C. Tá? Vezes isso. Ok? Então não é nada misterioso em relação a isso. Então temos agora o teorema 3, teorema do valor inicial, certo? Assim como temos o teorema do valor inicial para sistemas contínuos, aqui para discreto, nos quais temos que a condição inicial vai ser igual ao limite quando z tende a infinito, certo? De f de c, certo? Okay? Então temos perdão, esse valor inicial. O teorema do valor inicial é conveniente para verificar possíveis erros no cálculo da transformada z. Simplesmente vamos aplicar. Neste caso, determinar o valor inicial f sub 0 da transformada z dada por este f de 0 é o limite quando c tende a infinito de f de c. Se este é f de c, quanto é o valor f em 0, f minúsculo em 0? Assim, no olho, nem precisa fazer conta. Alguém se arrisca? No do numerador. Sim, Rafael é 0, certo? Mas temos que ter cuidado no seguinte. Aqui temos, quando z tende a infinito, isto é 0 e isto é 0. Aqui temos então 1 vezes 1. O denominador é 1. Tá? Agora, aqui ele é 0. Certo? Então, o numerador é 0. Então, porque se a gente fizer de tal maneira que isto vá a 0, certo? Isso. Okay? Então, temos um limite apropriado, certo? Não temos como se chama? Uma indeterminação, beleza? Porque aqui é 0, 0 sobre 1, 0. Ou também, como falou o Rafael, pode ser 1 menos e elevado a menos t sobre z, certo? Então aí também temos um numerador real dividido por infinito é 0. Então também é um limite determinado, certo? Okay? Também é possível. Beleza? Vamos lá então. Teorema do valor final, certo? É um teorema bastante utilizado, no qual vamos ter uma função f de k causal que tenha uma transformada C f de c e que todos os polos de f de c estão dentro do círculo unitário, certo? Com a possível exceção de um só polo em z igual a 1. Esta é a condição para estabilidade, ou uma condição para que f de k permaneça finita. Então, o valor final de f de k, este é o valor final de f de k, a medida que k tende a infinito, pode ser calculada como o limite de f de k quando k tende a infinito. O limite quando k tende a infinito de f de k é igual ao limite quando c tende a 1 do produto de 1 menos z a menos 1 vezes f de z. Okay?
Quando a gente estudemos o caso de estabilidade, vamos ver e vamos demonstrar que um sistema que a transformada C de uma função de transferência, para que seja ela estável, todos os polos têm que estar dentro do círculo unitário. Okay. E por que o círculo unitário? Bom, isso a gente vai responder um pouquinho mais para frente. Okay. Observação do 3. Diz: o teorema do valor final é muito útil para determinar o comportamento de f de k à medida que k tende a infinito a partir de f de c a sua transformada C. Certo? Ou seja, dá para ter uma ideia se f de k vai ser limitado, se f de k vai ser estável, certo? E dá para ter uma ideia desse comportamento. Okay? Então, aqui, determine o valor final de f infinito de esta função de transferência, sabendo que a é maior que 0. Okay. Alguém se arrisca a calcular esse valor? Alguém escreveu? A ver, deixa eu ver. Aí, Rafael. Quanto é? Esta função. Certo? Ou seja, temos que ver, aplicar esta equação nessa função. Certo? Limite quando c tende a 1 de 1 menos c a menos 1 vezes f de z. Certo? Então temos que multiplicar por 1 menos z a menos 1 e avaliar o limite quando c tende a 1. Essa é igual a 1? Isso é igual a 1. Certo? Porque aqui vai ficar 1 menos z a menos 1 sobre 1 c a menos 1 vai ser 1. E aqui vai ficar 1 menos z a menos 1. E quando c tende a 1, isso vai ser 0. Então simplesmente fica 1. Certo? Okay. Então, eu posso falar que meu sistema vai tender a 1. Certo? Ou seja, que minha resposta vai tender a 1. Okay. E isto dá... isto seria então o degrau. E isto seria uma exponencial decaente. Certo? Então aqui a gente vai ter um degrau que vai estabilizar em 1 e este vai decrescer e vai tender a 0. Certo? Como a gente vimos. Então é um sistema, ou esta função é estável. Okay, beleza. Obrigado aí pela resposta. Derivada parcial. Certo? É uma propriedade, como a gente vai ver. Que seja transformada C de f de t de a, certo? Onde a é uma constante, é um real, representada por f de c de a, no qual a é uma variável independente ou uma constante. A transformada C da derivada parcial de f de t de a com relação a é dada por. A gente vê que a derivada transformada C da derivada parcial de f de t de a vai ser igual à derivada parcial em relação a de f de c a. Certo? A ver aqui. Determine a transformada C de f de t, onde t igual a e elevado a menos at, utilizando o teorema de diferenciação parcial. Okay. Então, a gente podemos utilizar esse teorema, certo? Para a gente poder calcular a respectiva transformada. Okay. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, isto deixa por aqui.
por exemplo, sabemos que a transformada C de E elevado a menos AT igual a C menos E elevado a menos A. Ok? E se derivo parcialmente em relação a esta função menos AT, eu vou ter esta função. Tá? Certo? Se a derivada parcial dessa função, vou ter o que eu desejo. Então, a transformada C de T elevado a menos AT vai ser igual a transformada C da derivada parcial. Certo? Opa, não é transformada C, perdão. Aqui não é transformada C, aqui não é, aqui não é. Agora sim. Isso vai ser igual a desculpa, perdão, tom. Derivada em relação a certo? De menos elevado a menos AT que isso vai ser igual a derivada parcial em relação a de a transformada C de menos elevado a menos AT, que vai ser igual a derivada parcial de menos C sobre C menos elevado a E se a gente aplicar a derivada parcial a isso, isto vai ser igual a T elevado a menos a T Z vezes, perdão, dividido por T menos elevado a menos a T ao quadrado. Ok? Então temos que procurar ou buscar alguma função através da qual, fazendo essa derivada parcial, eu possa obter a função desejada. Certo? Então, esse aí é um procedimento para esse caso. Mas alguns exemplos. Bom. Então, estes são os teoremas de propriedades que a gente vimos. Os principais são o teorema do valor inicial e final. Okay. E este teorema do deslocamento real. Okay. Que são os que mais frequentemente vamos a utilizar. Dúvidas até aqui? Tudo certo? Tudo tranquilo. Beleza. Obrigado aí por responder. Bora lá então. Hoje sim fala com a entidade, né, professor? Oi? Hoje tem que falar com as entidades também, né? Ah, nossa. Graças a Deus. Pelo menos alguém se manifestou, né?
Graças a Deus, estou melhorando aí nisso da comunicação com os entes. A mediunidade. Aham, a mediunidade. Desculpe se alguém de vocês é espírita, certo? Sempre brincadeira, tá? Com todo o maior respeito. Eu respeito todas as crenças de todas as pessoas. Certo? É simplesmente brincadeira. Vamos lá. Vamos calcular então a transformada C pela integral de convolução. Neste caso, vamos a ter, devido a, vou ter minha função de transferência S, certo? Onde eu vou ter os polos no semiplano S, certo? Aqui está P, mas simplesmente para uma notação diferente. Okay? Então, todos esses meus polos estão contidos no semiplano esquerdo, tá? Estou supondo isso. E também vão aparecer polos devido a esse, a gente pode dizer, a função de transferência do segurador de ordem zero, certo? Essa função 1 sobre 1 menos elevado a menos ts menos 1, menos p, s menos p, perdão, certo? Vai aparecer aqui um conjunto enorme de polos, certo? Para frequências múltiplas de minha frequência de amostragem, certo? Ou seja, se a minha frequência de amostragem é ômega S, eu vou ter estes polos. A frequência múltipla dessa frequência de amostragem, vou ter estes outros, e assim sucessivamente. Ou seja, vamos obter um conjunto infinito de polos devido a essa função, certo? Que a gente tem aqui. Contorno fechado, certo? Vamos a considerar esse contorno fechado no semiplano esquerdo do plano P, que seria meu plano S, okay? Do contínuo, certo? É o mesmo. Observe-se que o denominador de f de C é de maior ordem em S que o numerador, certo? Então, ele é racional. E isso é bastante importante para nós, porque vai ser um sistema fisicamente realizável. Okay? E a integral ao longo desse caminho gama L, que vai ser todo este percurso, certo? Desaparece. Okay? E a integral ao longo desaparece. Portanto, essa integral estrela de S está dada por essa integral, certo? Transformada C, transformada em Laplace estrela ao longo desse percurso, dado por essa função f de p sobre 1 menos e elevado a menos ts menos p dp, certo? A integral é igual à soma dos resíduos de f de p no contorno fechado, certo? Ou seja, f estrela de S vai ser igual aos resíduos dessa função nos polos de f de p. Okay? Ao substituir e de t por ze elevado a ts, certo? Período de amostragem e a variável s complexa, por c na equação 7, temos então que minha função, minha transformada de Laplace de f de z é igual ao somatório dos resíduos desta função f de p de c vezes dividido por 1 menos e elevado a t, período de amostragem p. Okay? No polo nos polos de f de p. Mudando a notação da variável complexa de p para s, obtemos, então vai ser os resíduos de f de s de c, z menos e elevado a t s nos polos de f de s. Okay? Então, lá a gente vamos a ter fatores, somos resíduos, certo? Que correspondem a cada um dos polos de f de c. E aí vamos a ter os casos quando os polos são diferentes, quando os polos são complexos conjugados, quando os polos são iguais. Okay? Então, lá a gente vamos obter aqui
Neste caso, a gente só vai ver os polos reais. Okay? Vamos obter. Suponha que FDC tem os polos S1, S2, S3. Certo? Se um polo em S igual a J sub S sub J é um polo simples, então o resto, o resíduo JK é dada por essa maneira. O limite, quando S tende a SJ, ds menos SJ, df de S vezes Z, dividido por C menos E elevado a T vezes S. E se tem um polo múltiplo em SI, de ordem NI, então o resíduo KI está dada por essa expressão. KI igual a 1 sobre o fatorial desse termo, limite quando S tende a SI, derivada I NI menos 1 em relação a S, vezes S menos SI, aqui seria elevado a NI, F de S de C e demais coisas, certo? Ok? Pergunta para todas as entidades. FDS. Quando eu posso utilizar resíduos e quando posso utilizar definição da transformada C? Alguma ideia? Um palpite? Talvez você pode usar resíduos quando você tem mais de um polo? Sim, está bem perto disso. Tá. Okay. Por exemplo, neste exercício 8, a gente vê que temos 3 polos. Okay? Se a gente faz por frações parciais e demais coisas e depois transformamos para T, isso para o tempo T contínuo e do tempo T contínuo levamos para o discreto, certo? Aí vou calcular a transformada C, utilizando perdão, todo esse percurso. Tá? Aqui já vou utilizar diretamente, quase, porque ó, a gente vê simplesmente em todos trabalhamos com S e derivadas em relação a S quando S tende a um valor, certo? E aqui está a variável Z do discreto. Okay? Então, a gente vamos fazer esse procedimento. Agora, o cálculo da transformada C por integral de convolução, sempre vamos a utilizar no semiplano esquerdo. Okay? Ou seja, tem outro procedimento de convolução pelo plano direito. Mas esse caso não, a gente não vai ver. Então vamos a utilizar pelo esquerdo. Okay? Vamos lá ver. Deixa eu ver. Aqui. Tá? Deixa eu ir para aqui. Nesse caso, vamos resolver. Tá? Então vamos a ter minha função f de s igual a 1 sobre s quadrado s mais 1. Certo? Queremos calcular a função, a transformada C disso, certo? Que vai ser igual a somatória dos resíduos, certo? Resíduos de F ds sobre bcc sobre C menos elevado a T vezes S nos polos de F de C. Nos
f de S. Certo? Não. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Tem aquela definição de como calcular os resíduos de f de S. Porém, o que seria um resíduo? Não ficou claro isso. O que seria um resíduo? Seria uma representação correspondente ao polo que a gente estamos obtendo o resíduo no espaço discreto, para este caso, certo? Okay. Ou seja, como te poderia explicar um pouquinho melhor? Deixa eu ver aqui. Ou seja, a gente vamos... não, vou tentar explicar. Tá? A gente temos este semi-circunferência de raio infinito, certo? Envolvendo todos os polos de minha função f de S, certo? No semiplano esquerdo, todos os polos estáveis, certo? Estou considerando f de S estável também. Eu vou ter, certo? Como nesses polos eu vou ter, como eu poderia explicar? Como estabilidade, não. Nesse caso, este seria os resíduos, os teoremas, os resíduos, restos. Tá? A representação para este caso, neste caso, ou seja, a representação da transformada C correspondente a um polo ao qual estamos calculando o resíduo mais diretamente. Agora, sobre esta teoria de integral de convolução, tá? Que seriam os resíduos? Os resíduos seriam como os valores, a verdade, seria tá. É uma boa pergunta, sabe? Eu que entenderia que esta função transformada estrela, ou seja, transformada em Laplace estrela de S, certo? Ou seja, de meu sinal amostrado, certo? Sinal amostrado pode ser determinado por esta expressão, que nada mais é a relação que existe entre a transformada de Laplace e a transformada Z. Okay. E os resíduos? Os resíduos, pelo que eu lembro e posso te falar agora, normalmente são utilizados para calcular os coeficientes para fazer as frações parciais de minha função de transferência.
tá? Aqueles calcular os numeradores, certo? Mas isto tem a ver com a teoria de convolução, que para a semana que vem eu vou ter uma resposta mais exata em relação a isso, beleza? Tá certo. Muito obrigado, professor. Nada. Deixa só anotar, senão daqui a 10 minutos eu esqueço. Que seria a teoria dos resíduos. Tá, beleza. Okay? Então, neste caso, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um polo f desse, certo? Tenho um polo S igual a 0, que é duplo. E um polo S igual a menos 1, que é um polo simples. Okay? Então, a gente pode tendo em mente isso, vamos então calcular primeiro K1, que eu vou chamar o resíduo em relação ao polo duplo, certo? Ao polo na origem, que vai ser igual a 1 sobre 2 menos 1. Okay? Limite quando S tende a esse valor do polo a 0 de derivada em relação a S. Opa, desculpa aí. Okay. Em relação a S de S quadrado vezes f de S, que seria S quadrado vezes S mais 1, aqui vezes C sobre C menos elevado a T S. Simplesmente para o polo duplo. O polo duplo, então isto com isto vai embora. Eu tenho que derivar toda esta expressão em relação a S. Okay? Então temos o seguinte, aqui temos isto vai ser 1, então simplesmente vai ficar limite quando S tende a 0 de todo esse termo, que vai ser, vamos juntar então, derivada de S C sobre S mais 1 vezes C menos elevado a TS. E isso vai ser igual a isto vai ser menos Z vezes C menos elevado a menos TS mais S mais 1 menos T
elevado a S. Certo? Tudo isto sobre S mais 1 ao quadrado e menos ETS ao quadrado. E tudo isto. Então, isso vai ser, no final, quando S tende a zero, isto vai ser menos C. E isto vai ser C menos 1 menos T. Sobre T menos 1 ao quadrado. Certo? Este é K1. K2. Resíduo 2 vai ser em relação a um polo simples. Certo? Então, isto vai ser igual ao limite quando S tende a menos 1 de S mais 1 vezes 1 sobre S quadrado S mais 1 mais C sobre C menos elevado a S. E com isso, isto vai ser igual a, com esse menos 1, então isso já vai ficar C dividido por C menos elevado a menos TS. Menos T, perdão. Ok? Portanto, A transformada C desse F de S vai ser igual a ao primeiro termo menos C devido ao polo múltiplo na origem sobre C menos 1 mais o segundo termo certo? Ok? Então essa é minha transformada Z dessa função f de S. Para você f de S certo? Essa então a transformada C de esta minha função de transferência. Quanto mais complexa minha função f de S, minha função de transferência contínua, certo? Vai ser mais conveniente utilizar este procedimento. Mas sempre com cuidado, tá? Porque tem vezes que a gente pode utilizar, certo? Ou frações parciais e ser bem mais rápido que neste procedimento. Okay? Então temos que ter cuidado com isso. E quando saber qual que é aplicar o definição, frações parciais ou integral de convolução. Só na prática, para a gente poder ver que, qual procedimento que a gente pode utilizar. Tá? Alguma dúvida? Vamos começar de novo? Sim? Vamos lá. Certo?
Bom, vamos ver esta parte, certo? Na qual temos calcular, transformar a série de funções envolvendo esse termo 1 menos elevado a menos ts sobre s, certo? Esse termo é nada menos que a transformada a função de transferência de meu segurador de ordem zero. Okay? Então, a gente vai representar esse produto então dessa função de transferência do segurador vezes a meu sistema. Quando vocês calculam no MATLAB a função de transferência já discreta, simplesmente vocês introduzem a função de transferência contínua do sistema, da planta. Ele, por default, já te dá a função de transferência discreta ou pulsada do sistema já com o amostrador. Okay? Neste caso, estamos sendo específicos e incluindo essa transformação, essa função de transferência vezes GDS. Okay? Por exemplo, vamos separar esse termo e multiplicar por GS sobre S. Certo? Se aplicamos a transformada Z de isso, a gente diretamente até já podemos ter uma ideia do que vai acontecer. Okay? Este todo esse procedimento matemático que a gente tem sobre esse produto, essa convolução de duas funções, do exponencial e da função g de 1 ds, que está sendo definida como esta equação. E a gente vai obter que a transformada de g de 1 vai ser igual a g de 1 ds. G de 1 é esta função. E, portanto, se a função, a transformada C de f1 dt, a gente tem esta função, certo? Que ao final vai ser simplesmente que minha G1 com um atraso, certo? Com um instante de atraso. Vai ser igual a Z elevado a menos 1 G de 1. E a transformada Z de esse produto, de este somatório que foi realizado aqui, certo? O primeiro é G de 1 e o outro é elevado a menos TS G de 1. Temos essa expressão. Aqui temos G de 1, aqui temos G de 1 com atraso, e então fica 1 menos E menos 1 G de 1 de Z. Certo? Onde G de 1 de Z é a transformada C de G de S sobre S. Então, se eu tenho esta função, eu quero calcular a transformada Z desta função, certo? Temos que a transformada C de este elemento vai ser 1 menos Z elevado a menos 1 vezes a transformada C de G de S sobre S, certo? Porque a gente lembra a relação que existe entre a variável Z e a variável S, certo? Deixa lembrar aqui. Essa função Z, opa, desculpa aí. Então, essa função, daí. Aqui. Certo. Isso. Aqui. Agora, essa função, a variável Z é igual a elevado a T S. Certo? Então, Z a menos 1 vai ser igual a E elevado a menos TS. Certo? Então, com isso, a gente temos aqui que isto vai ser 1 menos E a menos 1 vezes a transformada C de G de S sobre S. Certo? Todo esse procedimento para demonstrar o que estamos simplesmente conjeturando
para demonstrar que verdadeiramente vai sair esta expressão, certo? Agora, quando você calcula a transformada C da planta, como neste caso GDS, o MATLAB já te resolve tudo isto, te devolve tudo isto já, ok? No nosso caso, a gente não podemos esquecer quando a gente faz conta deste elemento, 1 menos C menos 1, okay? Vezes a transformada C de GDS sobre S. Okay? Aqui vem explicando mais ou menos que é a transformação de este elemento em 1 menos D menos 1 e a transformada C, certo? Agora, se eu tiver um segurador de primeira ordem, ou seja, simplesmente esta função ao quadrado, certo? Vezes ts mais 1 sobre t. Então, aí a gente até existe essa pequena mudança. Já um sistema de um segurador de primeira ordem, a função de transferência dele é um pouquinho mais complexa, certo? E tem mais este termo, que a gente não pode esquecer de incluir na transformada C, na transformada C de toda esta expressão. E aqui vem 1 menos C menos 1 ao quadrado, certo? Este elemento. Então, normalmente, se você utiliza o MATLAB, ele por default, o comando quando converte do contínuo para o discreto, ele por default é de ordem 0. Então sempre vamos obter esta forma. Este já de ordem 1 e assim sucessivamente. Certo? Eu acho que aqui essa transformada Z desse elemento é bem mais simples, certo? Deixa eu vamos fazer vamos para a nossa louça aqui, seja tenho minha função f de s igual a 1 menos elevado a menos t s sobre s gds, perdão, GDS, onde GDS é 1 sobre S mais 1. Ok? Então tenho que calcular essa transformada C, ou seja, f de C é igual a transformada C de f de S, que vai ser igual a 1 menos C menos 1, transformada C de quê? De GDS sobre S, certo? Então isto vai ser igual a 1 menos C menos 1, transformada C de quê? De 1 sobre S, S mais 1. E isso vai ser igual em frações parciais, aqui S mais 1. Transformada C de 1 sobre S menos 1 sobre S mais 1. Certo? Isto vai ser igual a 1 menos C menos 1,
vezes 1 sobre 1 menos C menos 1 menos 1 sobre 1 menos E elevado a menos T C a menos 1. O que nos vai levar a seguinte a 1 menos 1 menos C a menos 1 sobre toda esta expressão. Beleza? Ou se vamos ter esta expressão. Então, essa é a transformação desse elemento, não é nada complicado. Agora vamos ver, já que aprendimos a calcular a transformada Z de uma função contínua, certo? Contínua, discreta, ou de uma sequência, perdão, uma sequência ou um sinal amostrado. Então, agora vamos a determinar a transformada Z inversa. Certo? Para esse caso, a transformada Z inversa dá como resultado a correspondente sequência do tempo de f de k, certo? E a partir das transformadas Z inversa obtém-se só a sequência de tempo nos instantes de amostragem. Assim, a transformada C dá como resultado uma única f de k, mas não uma única f de t. Então, se a gente tiver uma sinal amostrado a uma apropriada frequência de amostragem, ou seja, com um período de amostragem apropriado, então o meu f de t pode ser único. Certo? Caso contrário, podemos ter vários f de t que podem satisfazer o f de k. Okay? Nesse caso, por que isso? É o seguinte. Eu posso ter um sinal amostrado, certo? Nesses instantes, certo? E isso pode ser um degrau, certo? Sinal amostrado por um degrau. Isso também pode ser um sinal amostrado por um sinal. Vamos fazer, por exemplo, um senoidal. O cosseno, o seno, o que for. Certo? Contínuo. Ou seja, eu tenho aqui estes pontos são f de k. Um deles pode ser o degrau contínuo e outro pode ser esse seno, obviamente com deslocamento, o que for, ou a função f de t igual a um deslocamento a mais meu seno de ômega t mais uma face, por exemplo. Certo? Isso é o que significa que podemos ter o mesmo sequência de sinais amostrados, mas diferentes f de t. Mas se a gente amostra meu sinal de maneira apropriada, então eu posso restaurar simplesmente um seno, certo? Minha função seno. Okay? Vamos lá.
Continuando então. Métodos para obter a transformada inversa. Podemos fazer uso das tabelas. Ok? Eu acho que vou disponibilizar essas tabelas já. O método série de potências, ou divisão longa, método computacional, método de expansão em frações parciais e método da integral de inversão. Para calcular a transformada inversa, supõe-se que a sequência temporal f de k de t ou f de k é nula para k menor que zero, ou seja, que ela é causal. Okay? Sinais causais. Okay? Então aqui a gente pode ver da definição de f de t, da transformada z, certo? Igual a somatória igual a zero infinito de f de k sea menos 1. Se a gente expande esse somatório para cada um dos termos, a gente vê que f de 0, f de t é menos 1, f2t é menos 2 e assim sucessivamente. A gente pode identificar então f de k como sendo estes coeficientes em cada instante demonstrado. Isto para um sinal amostrado, isto para uma sequência, certo? Ok? Então, essa é uma maneira. Ou seja, se eu tenho esta função de transferência, fazendo a divisão e botando em potências, expressando essa f de z em potências de z a menos 1, os coeficientes de esses z a menos 1, desses elementos, fatores z a menos 1, menos 2, menos 3, vão a ser minha sequência de minha função f de k t, ou f de k. Tá? Aqui, esta parte, toda esta parte que a gente estamos vendo hoje, fazem parte do livro do Ogata. Então vocês podem consultar o Ogata para maiores informações ou maiores detalhes, certo? Ou mais detalhes em relação a isso. Okay? Então vamos fazer esse exemplo, certo? Vamos a determinar a transformada C f de k, transformada C inversa dessa função f de c. Okay? Agora, deixa eu ver aqui. Uma perguntinha para ver se alguém responde. Neste caso, vamos lá, para melhor entender. Fazer a divisão de isto é igual a fazer a divisão de isto. É o mesmo? Existe algum problema de fazer qualquer uma dessas divisões?
vamos obter o mesmo resultado. Alguém se candidata a responder? Alguma entidade? Eu acho que estou perdendo meus poderes. É o mesmo? Vai dar o mesmo? Ou tem algum problema de fazermos em potências positivas ou potências negativas? Fazemos essa divisão em potências positivas ou negativas. Tá? No livro do Ogata, vocês vão encontrar a divisão em potências negativas. Tá? Mas é o mesmo resultado que você vai obter se a gente fizer em potências positivas, em expoentes positivos. Okay? Vamos lá. Então vamos fazer a divisão de 10. Isso. Mais 5. Certo? Eu vou dividir o segundo elemento, o denominador é c ao quadrado menos 1,2c mais 0,2. Ok? Tá. Vamos lá então. Primeiro é 10, certo? C a menos 1. Vamos multiplicar por cada um dos termos, certo? Então aqui é 10 C menos. Aqui é mais 12. E o último termo é menos 2 CA menos 1. Beleza? Então a gente tira isso. Aqui vai ficar 17. E aqui menos 12 a menos 1. O segundo termo é mais 17 a menos 1. A gente temos aqui C a menos 2, perdão. Okay. A gente temos que aqui é menos 17, aqui é mais, menos, então aqui é mais 20,4 C a menos 1. E aqui mais menos 3,4 C a menos 2. Certo? Então, se a gente realiza isso, isto vai embora. E aqui vai ficar 18,4 C a menos 1 menos 3,4 C a menos 2. Certo? Mais uma vez, mais 18,4 C a menos 3. Com isso temos aqui menos 18,4 C a menos 1 menos mais 22,08 C a menos 2 e menos 3,68 C a menos 3. Então de aqui
Isto é, aqui é 22. Então daqui a gente vamos obter, eu simplesmente vou deslocar um pouquinho para a esquerda, 18,68 é a menos 2 menos 3,68 é a menos 3. Aqui então o seguinte termo seria, ou na segunda linha, mais 18,68 e a menos 4. 18,68 é a menos 4, certo? Portanto, meu f de k é igual a 10 é a menos 1 mais 17 é a menos 2 mais 18,4 é a menos 3 mais 18. Perdão, isso não é f de k ainda, senão é o quociente, certo? É a menos 4 mais assim sucessivamente, certo? Esse não é o f de k ainda. Okay. Então temos esse termo. Beleza? Agora, então, que me dice aqui, exemplo, achar f de k para k igual a 0, 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, vamos para a seguinte página. Então, f em 0 é 0. F em 1 é igual a 10. F em 2 é igual a 17. F em 3 é igual a 18,4. E F em 4 é igual a 18,68. Okay? Então, essa é minha f de k. Se quero mais termos, então continuo com divisão, porque a gente sabe que o somatório é infinito. Então a gente tem esses valores. A gente pode perceber que ele está tendendo a um valor, por estes três últimos que a gente tem. Certo? Então, se a gente continuar, a gente vamos observar isso. Ok? Alguma dúvida? Professor, esse método é útil quando você quer fazer uma análise rápida do sinal só? Isso. Que pode ser simplesmente você quer alguns elementos, né? Se ele vai, de repente, de onde inicia, tá? E mais ou menos ter uma ideia a que valor vai atender. Se você quiser saber o comportamento final, simplesmente aplica o teorema do valor final, tá? Também para o valor do valor inicial para calcular o valor inicial. Mas é simplesmente um método que é direto, né? Que sai do definição de transformação. Okay? Beleza.
Beleza. Hoje, vamos continuar então com isso. Transformação inversa pelo método computacional. Expansões em frações parciais. Método integral de inversão. E a solução de equações diferentes utilizando a transformada C. Okay? Então, todos esses métodos que existem para transformada C inversa. Okay? Computacional. Certo? Podemos usar o MATLAB, ScienceLab ou o Octave, certo? Para calcular essa solução numérica para resolver esta equação, certo? Por exemplo, considere o sistema GDS definido como dada por esta expressão, certo? Achar a transformada C inversa utilizando-se a função impulso unitária, discreta, ou função de amostragem unitária ou função delta de Kronecker. Okay. Delta de Kronecker, Kt igual a 1 para K igual a 0 e 0 para os demais casos, certo? Como entrada do sistema, certo? Aqui então a gente tem esse algoritmo, ok? Certo? Que temos aqui numerador do sistema contínuo, denominador do sistema, a função de transferência contínua, o período de amostragem. Aqui, como eu falei para vocês, a conversão do contínuo para o discreto, certo? Definir o período de amostragem. Se você não inclui este 0 whole por 0 de ordem, segurador de ordem 0, certo? Por default vai ser segurador de ordem 0. Se você inclui, então você tem a possibilidade de ter outro tipo de amostragem de segurador. Então, esta é uma forma de pegar o numerador e o denominador dessa minha função de transferência GDC já discreta, certo? Com esse fdat e definir esse parâmetro, V. Aqui a gente vamos a definir a função delta discreta, certo? Delta de Kronecker, onde U vai ser essa entrada, vai ser 1 e eu vou ter zeros, certo? Uma linha de zeros, 40 zeros, okay? E eu vou obter a resposta dessa função de transferência discreta a essa entrada, certo? Como filter, com comando filter, certo? Eu vou ter esse vetor K de iterações, já que eu posso graficar a resposta stairs como escada, certo? Grid e SciFont é um comando, é um programinha, certo? Que simplesmente amplia a figura e aumenta a fonte da figura. E aqui temos esse comando de impulso, certo? Discreto, impulso discreto, com numerador e denominador da minha função de transferência, e K seria esse vetor de sequência, certo? Numeração de iteração, número de iterações. E um grid esse SciFont. Aqui grafico, no caso, para a resposta ao impulso, com stairs, e aqui para a resposta impulsiva, certo? De impulso. Okay? E isto é o que vocês vão obter. Esta é a resposta àquele que você resolveu utilizando o comando filter, com uma entrada U de grau, certo? Com uma entrada U, perdão, delta de Kronecker. E este é o gráfico da função de impulso, certo? A gente vê que as duas têm que ser iguais. Okay? Aqui, então, esta seria a minha f de k. Tá? Neste caso, condição inicial nula, certo? Sem nenhuma condição inicial. E devido a isso, a gente tem este tipo de resposta. Okay? Dúvidas?
Precisa fazer isso no MATLAB ou no Octave?